Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians desse sábado, o Timão que está escalado para enfrentar o Fluminense hoje fora de casa. Já sabe, né? Deixa o palpite do placar aqui nos comentários, vamos ver se você tá com o pé quente para ajudar o Timão. Comenta aí o palpite do placar do jogo, hein? Então bora ver aqui o provável Timão e as últimas notícias desse sábado. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar agora do Corinthians. O Corinthians aí tem para encarar o Fluminense. E depois de se garantir na fase semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians muda o foco, passa a pensar no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 9 horas da noite, tem o Fluminense no estádio do Maracanã. O Corinthians, que nos últimos 2 jogos conquistou 4 pontos, sendo 3 contra o Vasco da Gama e outro diante do Palmeiras, e até por conta disso se afastou um pouco da zona de rebaixamento. De qualquer maneira, está na 12ª colocação. O Fluminense, adversário do Corinthians, está em 9º lugar. Para o jogo contra o Fluminense, Memphis Depay é desfalque. Ele que sofreu um edema na coxa na partida contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira à noite pela Copa do Brasil. E também não sabemos se Yuri Alberto vai começar a partida. O Yuri, que voltou a jogar depois de se recuperar de uma hérnia inguinal, né? Ele que inclusive foi submetido a uma cirurgia, mas atuou somente 13 minutos contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira. É provável que o Yuri Alberto mais uma vez comece a partida no banco de reservas. E aí, o único titular absoluto do Corinthians no ataque seria o Guinegão. E aí fica a dúvida em relação a quem será o seu companheiro de ataque. São muitas opções. O Vitinho, que inclusive participou de parte da partida contra o Atlético Paranaense, o Kaique, o Romero ou mesmo o Thales Magno. Se bem que nas últimas partidas, nem o Thales Magno e muito menos o Romero têm sido utilizados com muita frequência. Fizemos a nossa parte na Copa do Brasil e muito bem feito, mas creio que a gente ainda está devendo um pouquinho no Brasileiro. Eu acho que esse período que a gente vai ter só de Campeonato Brasileiro vai ser muito importante para essa nossa sequência. E com essa fase que a gente está vivendo aqui no clube, com os treinamentos, nos jogos, a gente está muito bem, todo mundo na mesma sincronia, então eu creio que vai ser uma fase muito boa para a gente crescer nessa competição e que a gente começa a almejar coisas grandes. Depois de muito tempo, finalmente, um dia tranquilo no Corinthians, tanto dentro de campo, pela classificação na Copa do Brasil, quanto fora de campo, já que não temos, até o momento, nenhuma polêmica, né? Mas a gente sabe que tudo pode mudar no Corinthians. Para essa partida contra o Fluminense, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o Memphis Depay, que está com edema na coxa. Inclusive ele foi substituído um pouquinho antes do intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense. Também não conta com o Breno Bidon, que está suspenso. A dúvida é se o Ranieri volta ou não ao time, já que ele está numa transição, também já está se recuperando de uma lesão. Os jogadores que estavam na data FIFA, caso do Félix Torres, do Martínez e do Romero, também devem voltar à equipe do técnico Dorival Júnior. E o André Ramalho, que não atuou contra o Atlético Paranaense por causa de uma virose, também deve estar em campo contra o Fluminense. A grande dúvida em relação ao time titular é: Guinegão e Yuri Alberto podem jogar juntos, já que o Yuri se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal, entrou no segundo tempo, e o Guinegão vem sendo um dos principais destaques da equipe nos últimos jogos. Com a ausência do Memphis, o técnico Dorival Júnior pode até mesmo escalar os 2 jogadores no comando de ataque. E uns bastidores interessantes do Guinegão: ontem, depois de ter se classificado, ter ido muito bem, ele foi cortar o cabelo, parou ali a Zona Leste de São Paulo, a gente está fazendo uma matéria especial a respeito dele. Inclusive ele também já comeu aquele bife acebolado que a mãe dele tanto fala. E tem uma questão assim: ele foi um jogador que recebeu algumas ofertas no meio do ano, o Corinthians recusou, mas que no final do ano os clubes europeus prometem vir com tudo. Então pode ser que o atacante do Corinthians, infelizmente para o torcedor, não fique tanto tempo no Parque São Jorge. Volto com você, Bruno. Foi bonito, teve show do Guinegão e avanço pra semi pelo 4º ano seguido. Mas agora a Copa do Brasil só lá em dezembro. Se bem que o confronto desse sábado pode ser repetido na final da competição nacional. O Timão encara o Cruzeiro na semi e do outro lado, o Vasco tem pela frente justo o adversário desse fim de semana, o Fluminense no Maracanã.
Se na Copa do Brasil o Timão segue invicto e ainda não sofreu gols, no Brasileiro a equipe venceu apenas 2 partidas das 11 como visitante. E no geral tem só uma vitória nos últimos 8 jogos pela competição. Tem que melhorar, temos que crescer, temos consciência disso. Teremos aí 6 jogos na sequência, 4 deles fora dos nossos domínios. Nós temos que ter o entendimento que a nossa posição nos incomoda. Para piorar, Memphis está fora. O holandês atuou somente 45 minutos contra o Atlético quarta e teve diagnosticado um edema na coxa direita. E é claro que teria polêmica. Ontem à noite, o Camisa 10 publicou nas redes sociais uma foto com o ex-preparador físico do Corinthians e a seguinte frase, abre aspas, "Você faz falta, irmão", fecha aspas. Diego Pereira foi demitido com a comissão de Ramon Dias em abril. Desde então, o Corinthians fez 28 jogos e Memphis ficou fora de 10 partidas. Aliás, nessa sexta, faz 1 ano da coletiva de apresentação do holandês no Timão. De lá pra cá, 15 gols e 14 assistências. Na Europa, me perguntaram por que decidi jogar o Campeonato Brasileiro. Eu penso que muitas estrelas saem do Brasil, grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol. As crianças na Europa olham como eles jogam. A razão de eu estar aqui hoje é maior que o futebol. Pelo menos o volante Ranieri avança na transição física depois de uma lesão na coxa esquerda e pode reforçar a equipe nas próximas rodadas. Já do lado fluminense, as Copas estão em alta. Além da Copa do Brasil, o tricolor segue vivo na Sul-Americana. Então a gente vai assistir a Copa do Brasil agora, entendeu? E depois a gente vai, pode ter certeza, voltar a pensar nela. Até lá, no próximo sábado nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e na próxima terça-feira a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também a Sul-Americana. Mas não vão deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Pensando no jogo de terça contra o Lanús na Argentina, os donos da casa devem escalar uma equipe bem mista. Um provável Flu tem Fábio no gol, Guga, Freites ou Ignácio, Manuel e Fuentes, Hércules ou Martinelli, Bernal e Lima ou Ganso, Acosta ou Serna, Queno ou Canóbio e Cano no ataque. Já o Corinthians não tem Breno Bidon suspenso. O alvinegro então pode ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca ou André Ramalho e Bidu, Maicon, Charles, Rian e Garro, Vitinho e Guinegão ou Yuri Alberto. Adversários que têm prioridades diferentes. O Flu mira as Copas, o Timão se preocupa com as finanças. O clube fechou o semestre com um déficit de 60 milhões e dívida total de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Mas, de repente, se a coisa não caminhar bem, o Brasil terminar um jogo de mata-mata empatado, a decisão pode, como aconteceu na última Copa contra a Croácia, ir para os penais. E aí, o Carlo Ancelotti pode ter uma arma diferente do que, por exemplo, o Tite optou em ter ou não ter nos 2 últimos mundiais. No último, especialmente, quando o Brasil foi eliminado nos penais. Estamos falando, sabe de quem? Do Hugo Souza. O Hugo Souza que teve na sua convocação, defendendo pênalti, um segundo ou terceiro goleiro. Você levaria para a Copa um goleiro especificamente pela capacidade de defender pênaltis no torneio que de 8 jogos, 5 podem ser mata-mata ali, indo para a disputa de pênalti? Boa pergunta. Estamos pensando isso, de preparar, de estudar o pênalti, porque de preparar um goleiro para o pênalti, porque no mata-mata muitos en el pasado también mala sorte teve Brasil contra Croácia. Muchos jogos, o cuarto de final, octavo, se deciden ao penalti. Entonces es una cosa que estamos pensando, evaluando. Hugo, a verdade, que gosta como goleiro, porque tem personalidade, caráter muy grande. Creo que en los próximos juegos podemos pensar de darle un juego para acostumbrarse ao equipe.
Tá com moral o Hugo Souza, olha lá, o Hugo nos penais, em tempo normal, pelo Corinthians, já enfrentou 15 cobradores de pênalti e, em 4 ocasiões, fez a defesa. Uma boa média, quase a cada 3 penalidades, uma o homem pega. Em disputas de pênalti, 11 cobranças e 4 defendidos, números ainda superiores. Esse é o Oswaldo Pascoal. Inclusive, nesse meio de semana. Exato. No tempo normal contra o Atlético Paranaense. Ancelotti pode dar uma de Van Gaal na Copa aqui no Brasil 11 anos atrás. Você me lembra disso ou não? Lembro. No finalzinho do jogo, tirou o goleiro. Ninguém entendeu por que ele tirou o goleiro. Aí botou o goleiro pra pegar pênalti. Sim. E funcionou perfeitamente, né? Numa partida, na outra já não funcionou. Na outra não funcionou. Contra a Argentina não. Contra a Argentina não funcionou. Contra a Argentina ele fez a troca ou não fez? Fez, também fez. Mas eu acho que se você levar em consideração, como o Pedro disse, que você tem 5 jogos que podem acabar. Contra a Argentina ele não trocou. Não? Ah, não trocou? Não. Ele trocou na fase anterior. Se você levar em consideração Costa Rica. que em 5 jogos você pode levar para os pênaltis, eu acho que um especialista tem tudo a ver, né? O Hugo tem o quê? 2 metros de altura? Até mais. É alto. O goleiro grande. O gol tem 7,32, perfeito? Ele tem 2 metros de altura. Se ele ficar no meio, ele vai dividir o gol. Então, dividindo o gol, com a estatura que ele tem e com a chegada na bola... 1,99. Então, Gigante. Com a estatura que ele tem, com a envergadura que ele tem, os braços enormes. E ele chega na bola fácil. O Ancelotti trabalhou com um dos maiores pegadores de pênaltis do mundo, Dida, no Milan. Inclusive decidindo o Champions League contra a Juventus com o Dida no gol pegando pênalti. Decidido o Mundial de Clubes pro Corinthians nos pênaltis. O Dida... Mais ou menos a mesma coisa, né? O Dida 2000. também, acho que o Dida tinha 2-1, alguma coisa assim também. Só que quando abriu os braços, praticamente fechava todo. E goleiros velozes, rápidos, né? Com arranque, com potência. Eu não descarto essa ideia, não. Eu acho que é uma ideia para ser considerada. Além do que, ele não é só pegador de pênalti, ele é um baita goleiro, hein? Eu acho que ele tem vaga na seleção brasileira, é um baita goleiro. Mas esse predicado de pegar pênaltis é importantíssimo mesmo para uma Copa do Mundo. Claro. Né? Eu acho assim, entre o Alisson e o Hugo para uma Copa do Mundo, hoje eu ainda vou de Alisson como goleiro titular. Mas nos pênaltis, eu troco sem pensar 2 vezes. O Alisson não é um grande pegador de pênaltis. Não é. Ele não é um cara que costuma pegar pênalti. O Hugo já é mais afeito nisso. O Carlos Miguel do Palmeiras também. Mas o Carlos Miguel tem 2,5, sei lá quanto tem de altura. Um gigante daquele no gol, o cara não sabe nem o que fazer. E a gente já viu o goleiro que era pegador de pênalti e com a bola rolando era meia boca. O Goicoechea. Mas no pênalti não tinha valente. No pênalti não tinha igual. Não tinha valente. Colocou a Argentina na final da Copa Dibu de 90. Martínez, que nem era estrela, se transforma em estrela depois também do Mundial. usa muita coisa da catimba, da malícia ali, da provocação. Agora tá proibido isso, né? Agora a FIFA proibiu. É a lei de Dibu Martínez. A FIFA proibiu a catimba de passar o dedo na cara dos outros, de pegar a bola, derrubar no chão, chutar a bola. Toda essa catimba que ele fez não pode mais. Toma cartão amarelo. Vamos inventar outra, Pascoal. Vamos inventar outra. A FIFA também vai punir o árbitro que fica parando o jogo para respirar durante o jogo? Não, mas esse é só na altitude. Não, mas na Copa do Mundo também tem, Pascoal. Ih, vai fazer calor lá, não conta nada pra ninguém. É calor. Na última Copa do Mundo parece que fez calor, você lembra disso? Parece que fez calor lá, hein? São os avisos de tempestade que a gente viu no Mundial de Clubes. Isso já jogos paralisados. Orlando, Miami e tal, aí já paralisa jogo facinho. Mas tá com moral o Hugo, né? Causou uma boa impressão aí nessas... Mas ele tá fazendo por merecer, duas né? datas FIFA, tá fazendo por merecer. Fazendo por merecer. Todas as vezes no Corinthians ele é um cara fundamental, sempre faz uma ou outra defesa. O próprio jogo agora contra o Atlético Paranaense pegou o pênalti. É jogador importante. Quais seriam os seus 3 goleiros para a Copa hoje, se a convocação fosse hoje? Eu acho o Alisson, Hugo... O Bento também foi, mas faz tempo que eu não vejo o Bento. Né? A cotação do Ederson caiu muito, né? Só o fato do cara sair do Manchester City, ser preterido para jogar no Fenerbahçe, já dá uma queda de status. Mas se pensar nisso, então o Bento jamais deveria ir para a seleção. É que o Bento é jovem, né? Mesmo assim, por onde ele joga.
Eu acho que assim, não é demérito, não. Mas eu Uma digo coisa... até pelo cara estar no City e Sim. decair. Entendeu? Mas tem algumas coisas. Por quê? Porque ele brigou com o Guardiola, né? Brigou? Brigou com o Guardiola não gostou muito. E no Guardiola é assim, tá bom, não tá satisfeito, sai. Tchau, a gente compra outro. Tem pouco dinheiro, então não tem problema. Donnarumma. Vamos lá, a gente traz, tal, beleza. Por exemplo, o Ederson é um baita de um goleiro. O Fenerbahçe, o Muslera foi goleiro da seleção do Uruguai. Quanto tempo? Quanto tempo jogou lá na Turquia? Jogando na Turquia. Eu acho que o importante pro goleiro é estar jogando, Pedro. Estar jogando, porque o goleiro é diferente. O César foi titular da seleção brasileira em 14. Jogando no Canadá. No Toronto, não tá? Jogando não, no ele já Canadá. tinha ido pro Queen's Park Rangers, da Inglaterra. Já Importante, jogou um pouquinho antes no Toronto. O importante é estar jogando. Eu acho que o goleiro do Corinthians tem muitas... O Corinthians tem uma sina, né, cara? O Cássio pegava pênalti, o Carlos Miguel pegava pênalti e o Hugo pega pênalti. Então, esse negócio de ir para os pênaltis com o Corinthians nesses últimos anos, e o Dida, campeão do mundo em 2000, pegava pênalti. Então, o Corinthians tem uma relação com goleiros que são capazes de defender penalidades máximas. E eu não descarto essa possibilidade. Acho que Quais seriam os seus 3 goleiros? Eu acho que o Alisson tem que ir. O Alisson é o melhor goleiro brasileiro em atividade. O Hugo me parece correto ir para a Copa do Mundo. E o terceiro goleiro ainda está em aberto para mim. Eu acho que nós temos alguns grandes goleiros no futebol brasileiro atuando. Já pensei em algumas vezes no Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que também pega pênalti. O próprio Rafael do São Paulo também. Eu já pensei Foi convocado pelo Dorival Júnior para a Copa América. Já pensei no goleiro do Vasco. O Léo Jardim também. O Léo tem uma também pega pênalti, né? Tem uma explosão. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar o Zé aqui, antes de começar o programa, fez uma observação muito legal dessa coisa do goleiro pegador de pênaltis, analisando ontem os pênaltis de Vasco e Botafogo. A gente, calma, Folha Sport vai falar com todos os detalhes da classificação vascaína, mas a diferença para você entre o Neto e o Léo Jardim foi percebida no primeiro pênalti de cada um. Primeiro pênalti. Por quê? Eu estava assistindo os pênaltis com a minha filha, né? E aí eu falei assim, vamos ver, faz tempo que eu não vejo o Neto numa disputa de pênalti ou batendo pênalti. Estava assistindo, eu falei, muito jovem, é muito cedo ainda para queimar esse jogador do jeito e Ford. É a capacidade. Eu gosto muito do Hugo e que temporada de 2025 espetacular, né? Tanta coisa acontece, a gente até não esquece, mas às vezes passa meio batido. O título paulista do Corinthians sobre o Palmeiras passa demais. Dois pênaltis. Principal. Do Estevão e do o Estevão Veiga. ainda na fase de classificação, mas na finalíssima ele pega o pênalti que levaria a decisão aos penais. Foi determinante. Mas aí tem 2 fatores. O Veiga não bateu bem o pênalti e o Hugo foi espetacular. O Hugo tem uma... Se você notar as defesas que ele faz de pênalti, ele cobre o ângulo completo com o corpo. Se o atacante não for capaz de bater no alto, né? Ou então de enganar virando o pé na hora, você não consegue batê-lo. Deve dar uma agonia danada bater um pênalti no Hugo, né? O Tigrinho bateu um pênalti no último jogo do Palmeiras. E assim, foi um pênalti perfeito. Bateu no alto. Senão, o homem pega. Bateu no alto, porque senão ele pega. Ele é grande, hein? Gigante, ele é muito rápido. Ele é grande explosão, goleiro. né? Goleiro espetacular. Bora lá, fiel, vocês estão bem? Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aí no canal Nação Corintiana, tem mais uma informação bem importante pra passar pra vocês. Se tiver um botãozinho de hypar o vídeo, clica em hypar também, assim você ajuda demais aqui o canal Nação Corintiana. Eu posto tudo sobre o Corinthians aqui, tá? Pós-jogo, pré-jogo, contratação, política, tudo do Timão é aqui nesse único canal Nação Corintiana. Dá uma moral aí, se inscreve, aperta hypar aí, você nos ajuda demais da conta. Pessoal, o Corinthians enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Timão precisa vencer. O Memphis Depay já foi confirmado aí como desfalque, né? Teve um edema na coxa. Edema não é uma lesão, né? Então, cara, tem que poupar para ele se recuperar aí, não virar uma lesão e aí sim desfalcar o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando, tá, que a Copa do Brasil agora, que é a semifinal onde o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, que eu acredito que é a grande final, tá? Eu sei que vai ter do outro lado, né, o Fluminense, que é um pouquinho mais encardido em Copa do que o Vasco, tudo, mas
torcer pro Vasco, né? Porque o Vasco é freguesaço do Corinthians, né? Mas pode vir qualquer um, Fluminense ou Vasco, acho que o Corinthians, essa Copa do Brasil, meu irmão, olha, eu vou falar pra você, cara, é nossa, mano, é nossa. Mas é só em dezembro, tá, pessoal? Agora, o final, né? Da metade do mês de setembro, outubro e novembro, o Corinthians só tem Campeonato Brasileiro pra disputar, pra jogar. Não só, né? Não tem as Copas, tem todos os jogos, então até lá o time vai ficar, ó, redondo, lógico, não machucando mais ninguém. Mas eu acredito que é uma grande possibilidade pro Timão levantar mais um caneco esse ano. E que você tá esperançoso, né, pro Corinthians? É uma pergunta retórica, né? Tava esperançoso pro Corinthians levantar o caneco da Copa do Brasil? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não se inscreveu ainda, já sabe, né? Nação corintiana na cabeça. Se inscreve aí, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e já sabe, né? Vai, Corinthians!